Gostaria de agradecer a todos que estão assistindo ou escutando a minha apresentação. Meu nome é Kelly Natali. Eu venho trazer um relato de experiência, cujo título eu coloquei Saindo da Trilha, Modelos Didáticos para o Ensino de Anatomia Vegetal no Ensino Superior para Deficiente Visual. Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre a educação inclusiva dentro das universidades, porque a educação inclusiva no ensino superior tem sido um espaço marcado pela desigualdade de acesso e permanência de populações historicamente excluídas, consideradas em geral como aquelas que se apresentam em situação de vulnerabilidade nos setores econômico, social e cultural em nosso país. Eu trago também a Constituição de 1988, que em seu artigo 206, ela determina que o ensino seja ministrado e garantindo a igualdade de condições de acesso e de permanência na escola. Trago também a Declaração de Salamanca, que é um marco, na trajetória da educação inclusiva, porque foi a partir dessa que a educação inclusiva se caracterizou como uma política de justiça social. Eu gosto também de uma fala que tem nessa Declaração de Salamanca, que ela relata que o princípio fundamental desta linha de ação é de que as escolas devem acolher todas as crianças, independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Como objetivo, como o curso de Ciências Biológicas é conceituado como sendo um curso extremamente visual e abstrato, o que pode acabar criando um bloqueio quando a pessoa é deficiente visual, e aí esse bloqueio pode impedi-la de aproveitar-se de todas as práticas presentes no curso. Então, a gente teve como objetivo realizar a confecção de modelos tridimensionais de células e estruturas vegetais. O estudo foi realizado na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus Jequié, no período da disciplina Anatomofisiologia Vegetal 2, contando com a participação de um discente deficiente visual, que estava ingresso no curso, e para a realização do trabalho foram utilizados CDs, cola alto relevo, isopor, ponta de lápis, e em um dos materiais também utilizamos o algodão. Para a confecção desses materiais, foi realizado encontros com participantes, a fim de que os modelos eles deveriam ser adaptados para leitura manual, de maneira que fossem compreensíveis para o mesmo, levando em consideração os seus conhecimentos prévios sobre anatomia vegetal, e ressaltando a sua percepção quanto a textura, formato, tamanho e detalhes anatômicos. Aqui eu vou trazer um pouquinho dos nossos resultados e falar um pouco sobre. Foram produzidos modelos de estruturas vegetais do caule, folha, raiz e tipos de feixes vasculares. As mesmas apresentam semelhanças com algumas figuras ilustrativas dos livros A Pessato da Glória e Raven et al. 2014. Eu acho importante ressaltar que é possível a gente realizar modelos didáticos com diversos materiais acessíveis e recicláveis, Então, é importante contar com a participação efetiva de uma pessoa com deficiência visual, porque assim a percepção pelo tato e compreensão do trabalho realizado, ela pode proporcionar um retorno positivo para todos os envolvidos. Bom, nosso primeiro modelo, realizamos um modelo dos tecidos meristemáticos no caule. No Raven, ele traz a imagem e ele mostra, como é a primeira formação dos tecidos meristemáticos presentes no caule. Então, eu tentei reproduzir isso de uma maneira tridimensional e de uma maneira também que esse discente pudesse compreender. E aí trouxe
o primórdio foliar, a protoderme, o meristema apical, o procâmbio, a gema axilar, a medula e todos esses modelos que eu vou trazer daqui para frente, todos eles passaram pelo discente. Antes de eu começar a explicar todo o assunto para ele, eu ia perguntando se ele conseguiria diferenciar os tecidos, se ele estava conseguindo diferenciar, por exemplo, a protoderme da medula, se a textura e se o formato daquela maneira, se ele estava conseguindo diferenciar, e o retorno dele foi positivo. Fizemos também um modelo de caule no seu crescimento primário. Aí aqui já foi utilizado os CDs. Então eu trouxe, foi CD, a cola alto relevo, e na borda, para representar a epiderme, utilizei massa de modelar. Então ele conseguia diferenciar a epiderme, o floema, o procâmbio, o córtex. Todas as vezes que a gente ia falar sobre o córtex, eu não utilizava nenhuma textura na margem do CD. Sempre deixava ela totalmente lisa. E aí ele conseguia, eu explicava para ele que era um CD, ou a maneira que era e tudo mais. E outra coisa também, eu sempre deixava o xilema, em todas as estruturas que tinham xilema, o xilema tinha que ser do mesmo formato. Todas as estruturas que tinham floema, todos eram do mesmo formato, porque assim ele conseguiria diferenciar e saber em todas as estruturas com que a gente estava trabalhando. Aqui mais um modelo de caule, que era para ele poder diferenciar o câmbio interfascicular de câmbio fascicular. Aí aqui a gente também utilizou a massa de modelar, o CD e a cola de alto relevo. Nessa imagem aqui, eu trabalhei com ele raiz em crescimento secundário e foi utilizado 2 CDs aqui. Um dos CDs eu quebrei, fiz um recorte, que era para evidenciar a endoderme quando ela está descamando, porque é uma parte finalzinha da raiz finalizando o seu crescimento secundário. Então eu fiz isso de maneira removível, porque aí eu fui explicando para ele como era que isso acontecia, o que ia acontecer quando essa endoderme se descamasse. Quando eu explicava para ele que a endoderme ia se descamar, tinha como remover essa parte. E aí também foi utilizado os CDs e a cola alto relevo, apenas essas duas coisas. Aí aqui nessa próxima imagem já é a raiz com o crescimento secundário finalizado. Então só era remover essas outras duas partes e tínhamos a raiz. Aí eu explicava tudo para ele e o retorno foi bastante positivo durante o semestre. Também trabalhamos com folha, eu trouxe apenas um exemplo de folha, que foi de corte transversal de uma folha de uma espécie aquática. E aí, esse modelo aqui eu fiz em um papel cartão, com massa de modelar. Eu sempre deixava ela bastante grossa, prendia bastante e deixava um pouco úmida, porque quando secava, ela ficava dura, endurecia um pouco. Então, aqui eu fiz o parênquima palissádico e os aerênquimas, deixando entre os espaços, tudo bonitinho, para que ele pudesse identificando cada coisa. Trabalhamos também os tipos de feixes vasculares, que foi o feixe colateral, para ele compreender como era o feixe colateral. Xilema embaixo, floema em cima. O feixe bicolateral, como é que a gente identifica um feixe bicolateral? Floema, xilema, floema. O feixe anficrival, da mesma maneira, xilema no centro, floema na borda. E aí trabalhamos e ele conseguiu identificar bastante. Eu acho também que é importante ressaltar que esse aluno que tivemos, ele enxergava no período, em uma grande parte da sua vida,
ele perdeu já a visão depois de adulto, em decorrência de erro médico. Então, algumas coisas eram facilitadoras para ele, né? Porque ele sabia o que eram as coisas, sabia o formato que tinha, então ele tinha toda essa carga de memória. Então, foi um trabalho muito bom. E assim, antes de tratar todas as considerações finais, eu acho que é importante, né, o professor, ao receber esse aluno em sua disciplina, ele planejar métodos e materiais que possibilitem o ensino-aprendizagem para esse aluno e para a sala como um todo. Então, diante disso, no decorrer da nossa disciplina de Anatomofisiologia Vegetal 2, foi perceptível que a docente, ela buscava meios de promover essa inclusão do aluno. E a gente pôde exercer um trabalho significativo durante todo o semestre. Então, eu trago como considerações finais que é compreensível que os docentes ele tenham uma apreensão, dada todo o histórico da educação inclusiva no Brasil. Mas esse primeiro contato é significativo, pois é com os acertos e erros que se criam os acervos de experiência. E também logo mais, quando houver o ingresso de outras pessoas deficiente visual no curso de Ciências Biológicas, as estratégias traçadas pelos docentes, elas vão estar cada vez mais se aprimorando, de modo que possa contribuir para o processo de ensino-aprendizagem. Então é isso, aqui eu trago também as referências, agradeço a todos por estarem assistindo a apresentação, agradeço ao evento também pela oportunidade, e é isso, muito obrigada.